Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2, também em direto no nosso Facebook, pode acompanhar o nosso programa nos próximos 60 minutos. É um programa também que pode ouvir nesta rádio, em diferido aos sábados às 12, domingo às 21 horas, e também ver na televisão independente de Moçambique, domingo, terças, quintas-feiras às 21 horas, e baixar no YouTube. Fernando Lima, boa noite. Começamos um programa numa semana em que perdemos o professor Carlos Serra, que era um colaborador permanente do semanário Savana, sexta assim, publicava o seu Fungulamaço. Exato. E o Carlos Serra, é importante notar, e essa faceta não é muito conhecida, foi um jornalista na cidade da Beira. Aliás, essa veia jornalística ele nunca a perdeu. Tenho visto muitas coisas feitas e assinaladas dele como historiador e como sociólogo, menos esta faceta de jornalista e de blogueiro. Portanto, ele, inclusivamente, soube-se adaptar aos tempos, aos novos tempos, e foi um dos pioneiros do bloguismo em Moçambique, com um blog de grande audiência. Oficina de Sociologia. Outra coisa que as pessoas não conhecem, e que a mim me diz respeito, é que o Carlos Serra é este trabalhador compulsivo. E, portanto, eu podia receber uma chamada do Carlos Serra à meia-noite, às 7 da manhã, às 7h05 da manhã, porque queria confirmar uma história, queria pôr no blog, queria a minha opinião sobre um determinado... E depois sempre com estes rigores éticos. Posso publicar isso? Dá-me autorização desta coisa? Só um parêntese, o texto de Carlos Serra tinha exatamente 148 palavras. o que demonstra aquela cabecinha como rodava. Na gíria, podíamos dizer, o Carlos Serra era muito maluco, ou seja, muito maluco neste sentido quase carinhoso desta figura muito excêntrica que era o Carlos Serra. O Carlos Serra criou no Savana um diálogo de 3 personagens, portanto 3 heterónimos, que dialogavam entre si. E ele era o autor dos diálogos destas três personalidades, um dos quais, se não me engano, se não me falha a memória, era um professor francês que também aparecia lá nos diálogos. Portanto, era uma figura fascinante, um trabalhador incrível e este militante cívico compulsivo. Aliás, o filho dele, o Carlos Serra Júnior, acho que tem todos os genes do pai, porque é outro trabalhador e militante compulsivo, neste caso, em relação às questões do ambiente. Tive muito prazer e senti-me sempre muito honrado de poder privar com o Carlos Serra, que conheço há mais de 40 anos, e claro, eu não gosto muito de lugares comuns, mas pronto, é uma grande perda para nós. Felizmente, deixa-nos um legado imenso de coisas que ele escreveu. Por exemplo, há pouco tempo falávamos de Marcelino dos Santos. Uma das mágoas, e aqui por acaso não referimos isso, é que infelizmente Marcelino dos Santos não nos deixou uma autobiografia, um livro de memórias, de reflexões que seriam muito úteis para todos nós. Felizmente o Carlos Serra vai ser perpetuado porque a sua bibliografia é imensa, é enorme, e, portanto, todos os dias os miúdos das escolas podem ler os livros, nomeadamente os compêndios de história que o Carlos Serra elaborou. E, no com fim, um grupo os cadernos de ciências sociais que ele produziu. Exato. Não, ele era uma figura muito própria, eu diria com o seu grau de excentricidade, e ninguém
ser excêntrico não é uma crítica, não é uma coisa negativa, mas ele tinha esta personalidade muito própria, mas estou muito à vontade para dizer que há um grande consenso à volta da sua personalidade e do seu grande contributo para para uma multidisciplinaridade de ciências em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, nossos ouvintes e telespectadores, hoje é um programa em que vamos olhar para todo o processo de ataques Mocimbo e em Kisanga, e também vamos olhar para o fenômeno de coronavírus. São os dois temas que nos vão ocupar nos próximos 55 minutos, mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana: os jornais não pegam corona. Exatamente, parece uma provocação, não é. É assim, desde do princípio da pandemia, ou desde que este assunto começou a ser abordado aqui nos nossos programas, tem sido minha conduta ser moderado, não ser polémico, tentar ser, digamos, humilde no meu domínio e não domínio do conhecimento nesta área, e também, de algum modo, ser mais atencioso no sentido de estar atento às mensagens governamentais. Aquilo que o governo de Moçambique, gostemos ou não do governo de Moçambique, precisa neste momento é que comecem a ser disparadas mensagens em todas as direções, que vai levantar ainda mais confusão a uma população que está muito pouco preparada para esta pandemia e que, inclusivamente, largos segmentos, porque não receberam corretamente as mensagens, ainda têm dúvidas se existe ou não existe o tal de corona. Dito isto, eu acho que esta ideia de se dizer que os jornais, que alguns jornais decidiram unilateralmente suspender as suas publicações, porque estão a seguir um apelo de Sua Excelência, o Presidente da República, 2, por causa do fenómeno do coronavírus, eu acho que é oportunista, acho que é manipulativo e tenta varrer para debaixo do tapete realidades que têm a ver com a própria situação económica desses mesmos jornais. Ora, nós estamos nesta batalha contra esta besta que não tem rosto, que não sabemos como age, porque todos os dias há novas informações em relação a este monstro que nos está a atacar. Então, precisamos de informação. Precisamos de jornais. Claro que vão argumentar que há jornais online. E quantas pessoas em Moçambique têm jornais online? Claro que vão argumentar, mas isso também é oportunista, porque os jornais não chegam às vilas recônditas de Moçambique. Não chegam às vilas recônditas de Moçambique, mas chegam às principais cidades, chegam a um leque de população muito mais alargado que as pessoas que têm smartphone. Portanto, estes telefones que recebem estas mensagens muito mais sofisticados, vídeos, filmes, todo esse tipo de comunicação, e também as pessoas que têm internet, que têm o seu computador. Por exemplo, eu estava a acompanhar e estou a acompanhar o que se está a passar nos Estados Unidos, e um dos problemas que está a ser levantado nos Estados Unidos em relação à tomada de aulas e de cursos online é exatamente porque os segmentos mais pobres não têm, ao contrário daquilo que nós imaginávamos, que nos Estados Unidos toda a gente tem um smartphone. Não, nas universidades há um segmento importante de pessoas que usa os computadores à disposição na própria universidade, que frequenta os cafés de internet para ter acesso à internet, e que, portanto, por causa
desta quarentena, quer imposta, quer voluntária, estas pessoas estavam a ter dificuldades de acesso à internet. Portanto, eu acho que esta é uma mensagem incorreta, não emana das autoridades que podem e que nos devem explicar se os jornais... E também é uma mensagem suscetível de provocar pânico e aumentar o pânico que o corona já traz. É suscetível. É assim, eu estou a agarrar neste copo aqui no estúdio. Este copo, em princípio, foi bem lavado para eu poder beber água deste copo. Mas este copo, tal como o jornal, pode conter o coronavírus. O microfone que aqui me foi posto, o tampo desta mesa. Portanto, nesta linha de pensamento tão virulento é o jornal como outros objetos. Há objetos mais virulentos que outros. Nós, por exemplo, aumentamos a nossa distância aqui no estúdio, procuramos não falar virados um para o outro, exatamente para que as moléculas e as partículas da nossa fala não nos atinjam um ao outro, mas não estamos imunes. Por isso mesmo, eventualmente, num futuro próximo, poderemos considerar, por exemplo, fazermos os programas via Skype. Portanto, ninguém aqui é suicida, ninguém se quer automutilar pelo facto de estarmos a fazer este programa. E depois, outro aspecto, e aqui tenho que declarar o meu conflito de interesses. Eu também sou proprietário de jornais, vendemos jornais, isto faz parte do ADN da nossa empresa e, portanto, passar estas mensagens ao público pode causar problemas nas nossas vendas. Portanto, isto, em última análise, é um ataque comercial contra nós. Repito, este é um momento de unidade, de união, em que é preciso ser cuidadoso nas mensagens que passamos. Portanto, não estamos a declarar nenhuma guerra, nenhum antagonismo aos nossos colegas que fazem o melhor também nas suas plataformas editoriais, mas eu penso que foi uma atitude e uma iniciativa lamentável, sobretudo nesta base de que estavam a seguir uma orientação presidencial e que era para prevenir a propagação do coronavírus. Finalmente, eu agradeço todas as mensagens de simpatia e solidariedade que estamos a receber, exatamente por termos a coragem que, não obstante estas mensagens, estamos na rua, estaremos na rua e o nosso staff editorial continuará a trabalhar com todas as limitações até onde for possível para que as nossas publicações estejam todos os dias, todas as semanas na rua. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. Assistimos nesta segunda-feira na Mocimboa da Praia e depois quarta em Kisanga, uma das maiores investidas até agora deste grupo de insurgentes. O grupo de rebeldes passearam-se à vontade e sem oposição na vila de Mocimboa e também na sede distrital de Kisanga. O que é que pode estar a corresponder a isto, Fernando Lima? Uma declaração de incapacidade das nossas forças armadas? É um dos ângulos porque pode ser visto esta situação. Isto claramente é um golpe de propaganda, mas na forma como foi concebido, claramente tinha este objetivo, ou seja, de dar uma imagem diferente dos autores da violência recente em Cabo Delgado, nomeadamente, não há notícias de civis que foram deliberadamente abatidos, ou seja, há civis que perderam a vida e, tanto quanto sabemos, foram vítimas de fogo cruzado nos combates que aconteceram no momento inicial. Isto quando aconteceu
em outubro de 2017, que foi o primeiro ataque a uma esquadra na Mocimboa da Praia. Era um grupo com recurso a katanas e a zagaias, e agora são uma força muito bem equipada, com uma logística também muito importante. Na altura decapitavam pessoas e hoje posicionam-se do lado da população num processo de ganho de simpatias. Claramente, quando as pessoas veem vídeos de crianças e jovens saudando estes supostos libertadores, quando ouvem palavras em árabe, incitamentos, perguntando se os seus familiares serão ou não parte também do grupo, isto não deixam de ser imagens e mensagens inquietantes. Quando, inclusivamente, uma pequena intervenção de um destes elementos à frente da casa do administrador da Kisanga proclama a lei da Sharia, que defendem a lei da Sharia e que, portanto, eles seguem os ensinamentos do Corão, isto também são mensagens perturbadoras, porque nós acompanhamos o dia-a-dia da comunidade muçulmana, da comunidade que segue o Islão no nosso país, e esta comunidade é uma comunidade pacífica, trabalhadora, ordeira, e nunca encontrei nenhum propósito e nenhum levantamento em armas contra o governo do dia. Portanto, foram muitas mensagens ou muitos detalhes numa mensagem só, numa só narrativa, que aconteceram em Mocimboa e em Kisanga, e que as autoridades têm que levar em consideração, que os intelectuais, os académicos deste país têm que levar em consideração, para termos esta perspectiva abrangente deste fenómeno de violência em Cabo Delgado. Por outro lado, também compreender da apatia das forças das Forças Armadas moçambicanas. Eu tenho lido tanta coisa sobre isto que às vezes fogem-me as fontes, mas alguém escrevia nas últimas horas que era de algum modo estranho esta apatia das Forças Armadas, quando, para o bem e para o mal, durante a guerra entre o governo e a Renamo, se contam muitos episódios de grandes combates, de combates até as munições se terem esgotado, e, portanto, sem este tipo de detalhe que tem acontecido não só em Mocimboa e em Kisanga, mas nos últimos meses em todas as aparições destes grupos nas localidades e nas aldeias de Cabo Delgado, que é a debandada dos elementos da polícia e das Forças Armadas. Também acompanhamos relatos, quer de polícias, quer de militares, a dizer fomos surpreendidos, quando pedimos reforços não vieram os reforços, porque estas coisas são complicadas. Ou seja, se prepara uma força de 300 ou 400 elementos, por exemplo, diz-se que a força que atacou Mocimboa da Praia era constituída por mais de 300 elementos. Ora, não conheço o efetivo das forças em Mocimboa, mas isto significa que teria que pelo menos haver três companhias de militares em Mocimboa, para pelo menos equiparar o número de forças e ter um poder de fogo equivalente. Ora, estas coisas conseguem-se com boa contra-inteligência, bom reconhecimento, boas comunicações. Aliás, um dos alarmes mais ruidosos foi o ataque a Bilbiza em janeiro, e aparentemente as Forças Armadas não acusaram esse toque. Aparentemente não, porque
o ataque de Kisanga e de Mocimboa da Praia foi quase a decalque daquilo que aconteceu antes em Bilibisa e mais algumas pequenas localidades nesta estrada que vai do cruzamento da ADPP até Kisanga. Na altura, Kisanga foi poupada a vila-sede quando se pensava que haveria também um ataque. Mas, em muitos desses ataques, foram mandados bilhetes a dizer amanhã vamos atacar. Por exemplo, neste momento, há algum pânico em Moeda. Moeda, neste momento, é o principal centro militar em Cabo Delgado, porque há pessoas a receberem recados por mensagem de SMS a dizer vocês são os próximos. Vale o que vale, porque isto lança pânico, paralisa instituições, paralisa atividades económicas. As pessoas, ao ouvirem sobre estas mensagens, querem a todo custo sair de Moeda e irem se refugiar em Pemba, mas isto significa também que a quem compete defender estas posições, nomeadamente as posições militares e todo um conjunto de infraestruturas que existem num determinado local, e é para isso que existem as forças de defesa e segurança, isto é um perigo, põe em risco exatamente todas essas infraestruturas. E, portanto, alguma coisa não funcionou e não está a funcionar bem em toda a maneira como estão a operar as forças de defesa e segurança em Cabo Delgado, nomeadamente no teatro das operações. Olhamos um pouco do ponto de vista de comunicação. O governo ainda insiste muito em apelidar este assunto como obra de malfeitores. Trata-se como se fosse uma perturbação da ordem pública protagonizada por um punhado de malfeitores. É preciso lembrar, em 1976, por aí, quando a RENAMO avançou com algumas incursões na zona de Manica, foram tratados como um grupo de bandidos que roubavam galinhas às populações. Sabemos onde é que tudo isto depois foi terminar. Hoje temos a figura do cidadão repórter, temos as redes sociais, que vimos todos os acontecimentos quase acima desses acontecimentos. É impossível esconder hoje, Fernando Lima. É impossível manter o povo na ignorância. O Estado também falha um pouco nessas questões da comunicação. Não, o Estado falha muito. Podemos dizer que compreendemos porque é que o Estado está a tentar, digamos, desvalorizar a componente ideológica desta agressão, destes ataques. Podemos tentar compreender as motivações que levam o Estado ou o Governo a não reconhecer qualquer motivação, motivação nestes grupos. Estou-me a lembrar de um dos primeiros procuradores que, ao julgar estes casos, julgava os casos, em vez de sedição e de rebelião, estava a julgá-los como homicídio na forma tentada, portanto, como aquelas situações em que uma pessoa está em casa e há um malfeitor que, com uma arma branca ou com uma pistola ou com um objeto contundente, mata ou tenta matar quem está na sua casa ou um transeunte na via pública. Não é a mesma coisa. Agora, há outra componente também que é muito mais melindrosa. Nós temos, faz parte dos emblemas e dos slogans mais importantes e dos motos mais importantes do país, todo este apelo à unidade nacional. Sugerir que isto é uma rebelião islâmica, que há uma influência islâmica nestes grupos. Isto causa fissuras no nosso tecido, quer queiramos, quer não. Causa fissuras no nosso tecido social. Mas uma parte, assim como há um bocado referíamos que as pessoas têm dificuldade
de compreender o coronavírus. Para muitas pessoas, o fenómeno do islamismo não corresponde a um fenómeno confessional, em que pessoas de várias cores e de várias origens étnicas professam o islamismo. O islamismo é olhado em função de uma certa etnia. Isto, mais uma vez, causa fissuras no nosso frágil tecido social, no nosso frágil mosaico social. E, portanto, o governo aí também age com pinças, age com muita cautela, mas há coisas que são incontornáveis e há factos e toda uma série de detalhes que o governo sabe, tenta agir sobre esses factos, mas quando chega, digamos, o momento de dar a cara para fazer a interpretação daquilo que está a acontecer, fica por aí. Por exemplo, eu tenho visto muitos responsáveis governamentais, não ao nível ministerial, mas, digamos, em escalões inferiores, que repetem até em exaustão os nossos inimigos sem rosto. Pois isto é difícil, porque não tem rosto, não sabemos com quem dialogar. Quer dizer, isto é uma repetição acrítica do discurso oficial. Será mesmo que não tem rosto? Quanto à parte de negociar, penso que neste momento ainda é difícil. Ou, se calhar, as entidades dos cheques e das ordens de comando são um bocadinho sofisticadas e, se calhar, nem tem nada a ver com mensagens islâmicas. Nós estamos numa província muito peculiar, com muitas riquezas, com o gás e o petróleo aí a aparecer, e, portanto, pode haver outros atores, outros sujeitos no teatro das operações e que, eventualmente, podem beneficiar desta violência e deste terror contra a população daquelas zonas. Antes de olharmos para outro tema da atualidade, que é o coronavírus, vamos manter um pouco em Cabo Delgado, olhando para o caso da ponte metálica improvisada sobre o rio Moitepuez, caiu pela terceira vez. Fernando Lima, problemas com os nossos engenheiros, falta de controle rigoroso do peso. Eu não sei, o que é que pode estar a acontecer com aquela importante ligação lá de Pemba com os outros distritos? Eu acho que o Ministério das Obras Públicas nos deveria dar esclarecimentos adicionais. Se, por um lado, este Ministério tem sido notável na comunicação com o público, trazendo ao conhecimento dos cidadãos o que é que aconteceu, porquê que aconteceu, portanto, dando as suas explicações, o que é certo é que não basta... até a divulgar relatórios de comissões de inquérito. Exatamente. O que é de saudar, e espero que seja replicado, e já que estamos a falar de infecções, que consiga infectar outras instituições do Estado moçambicano que não copiam, que são muito avaras a copiar estes bons exemplos, como costuma agora estar na moda dizer, estas boas práticas. Portanto, isto é importante salientar-se, mas não basta. É assim, caiu a primeira, caiu a segunda, caiu a terceira, o que é que está a acontecer? Incompetência? Não sabem fazer pontes, não sabem fazer drift, não sabem fazer desvio. Mas, neste terceiro desmoronamento do desvio provisório, nem sequer havia uma ponta de cheia. Agora, uma das explicações pode ser exatamente, como referiste, falta de controle, ou seja, faz-se um desvio e de repente aparece um caminhão de 35 toneladas, de 50 toneladas. Ora, eu estou lembrado que foi dito que havia limitações de tonelagem dos caminhões que deveriam passar neste desvio. Ora, se não existe controle, nós sabemos que os moçambicanos, os camionistas, os donos dos caminhões não querem saber
não querem saber se é desvio provisório, se a ponte tem deficiências. Vimos noutras situações, sobretudo na província da Zambésia, camionistas gananciosos que, independentemente das limitações das pontes, das pontecas, passaram com caminhões articulados que claramente, que era óbvio que iam provocar um desastre. Mesmo assim tentaram e foram mal sucedidos. Portanto, aqui, e isto infelizmente é uma característica, não sei se é da economia de mercado, da ganância, do lucro, uma parte dos nossos operadores económicos não segue as regras, não quer seguir as regras e tenta sempre esta opção oportunista que depois paralisa os negócios de toda a gente. Muito bem, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a atualidade do coronavírus. Fernando Lima, tal como na África do Sul, aguardam-se medidas extremas em Moçambique por causa da progressão deste coronavírus. Esta tarde, o Presidente da República reuniu o Conselho de Estado, que irá dar um parecer e depois caberá ao Parlamento ratificar. Em condições normais, o país ligado, temos problemas. Desligar o país, quarentena obrigatória, dias complicados se avizinham. Muito complicados, mas se forem necessárias estas medidas mais extremas, é importante que de facto seja declarado o estado de emergência, que não tem que ser um total cerceamento das liberdades dos cidadãos, mas que seja parcial e que exatamente todas essas limitações às liberdades sejam vertidas em documento legal para todos sabermos ao que vamos, ao que devemos estar preparados e, sobretudo, também para evitar excessos das forças de manutenção de lei e ordem numa situação desta natureza. Parece-me que há poucos, a reunião, estamos a gravar agora, sexta-feira à noite, não são ainda conhecidos os detalhes, mas penso que há poucas dúvidas que o Conselho de Estado pela declaração do estado de emergência. Isto seguirá os seus trâmites, nomeadamente tem que ir à Assembleia da República e depois é uma questão também de timing. Nós temos 7 casos confirmados, mas com a pandemia a avançar na África do Sul, com a bomba relógio que nos foi enviada ontem, quinta-feira, ao fim do dia, sobretudo aqui na zona sul de Moçambique, calcula-se que 23 mil moçambicanos entraram da África do Sul para Moçambique. Isto significa uma progressão pandémica potencial para todas as dificuldades que nós temos de acompanhar todos os contactos. Para todas as províncias do sul de Moçambique, inclusive áreas rurais, porque uma parte destas pessoas, uma parte são ilegais, a outra parte são mineiros. Estes mineiros não habitam nas zonas urbanas. Portanto, quando se acredita que os meios rurais, de algum modo, estarão mais defendidos com a progressão da pandemia, ora, aquilo que nós fizemos, não sei se somos nós que fizemos, ou aquilo que aconteceu, vai propiciar que também nos meios rurais haja potenciais casos de infecção Mas também não tínhamos outra saída. É verdade que os moçambicanos têm aquele seu direito de regressar ao seu país quantas vezes eles quiserem. A única coisa que falhou, e mesmo aqui é preciso ser cauteloso nos pronunciamentos, é que
grande parte das pessoas que atravessaram a fronteira fizeram-no sem qualquer controle. Nem esta coisa meio formal, que vale o que vale, de medir a temperatura. Isto não foi feito. Não foi feito o controle das identidades das pessoas, de onde vinham, para onde vão. Qual é o histórico dessas pessoas? Porque, por exemplo, se as pessoas fossem controladas em termos dos seus destinos, é possível fazer-se um mapa das zonas de influência onde estas pessoas vão estar. É possível as autoridades dessas localidades, desses distritos, estarem de sobreaviso. Uma coisa é uma pessoa receber um viajante da África do Sul, outra coisa é receber um autocarro da Valmazero a chegar com 50 mineiros que vão todos para o mesmo distrito. Portanto, aquilo que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 26, foi um fenómeno muito, muito complicado e também que lança problemas e desafios, claro, às nossas autoridades sanitárias, se é possível manter este controle. Mais isto também não é que amanhã vamos ter os resultados dos 23 mil. E alguns relatores internacionais falam do pico, mais ou menos, para finais de abril e maio. Exatamente. Aliás, hoje depois saiu... é preciso também ver que a maioria dos 7 casos, os 6 importados, são da segunda quinzena de março. É tudo igual. Exatamente. O padrão... O reflexo daquilo que aconteceu ontem, vamos senti-lo daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, em função dos resultados, nós podemos dizer se tivemos aqui o fenómeno do jogo Atalanta-Valência. Valência ou não, porque se pensa que o facto de Bérgamo ser a cidade mártir da Itália resulta deste jogo de futebol. Ora, a invasão da fronteira ontem era metade do estádio do Atalanta, que tinha 40 mil espectadores. Exato. Portanto, e isto, claro, que aumentou mais ainda a tensão aqui na cidade de Maputo. Mas para voltarmos ao início, eu penso que devemos estar preparados para que medidas mais restritivas, eventualmente de quarentena, sejam decretadas, embora eu também sinta que o governo vai ter grandes limitações e dificuldades em impor restrições que aumentem muito mais o sofrimento em termos económicos. Por exemplo... Isto basicamente por causa a maioria da população são vendedores informais, ganham a vida dia a dia, ficando em casa não só os vendedores, problema. Como estes vendedores e estas vendedoras suportam famílias inteiras. Ora, se nós dissermos que vão ficar abertas as superfícies formais, que é a tendência, porque é mais fácil de controlar, porque as cadeias de distribuição e de abastecimento também são mais fáceis, são mais controláveis, são mais identificáveis, estas pessoas vão ficar sem rendimento. Ora, nos países desenvolvidos, inclusivamente, se criaram redes de apoio até para os sem-abrigo. Ora, o que é que vai acontecer com grandíssima quantidade de pessoas? Será que teremos o exército nas esquinas a distribuir pequenos pacotes de alimentos, ou seja, pequenos cabazes de emergência para estas famílias? É uma hipótese, mas também sabemos do grande oportunismo que existe no nosso país. Por exemplo, discutia-se na OMS a questão da recomendação do balde e do sabão. E uma dos técnicos da OMS disse, bem, essa questão do sabão não funciona, porque a primeira coisa que acontece quando se põe o sabão ao lado
da água, é que o sabão é logo roubado. Portanto, estavam a discutir que a própria água já devia vir com o desinfetante, que assim ou roubavam o balde todo com a água com o desinfetante, ou o balde com a água permanecia. Portanto, é preciso às vezes ter em atenção os hábitos culturais, mas também as próprias circunstâncias em que tem que ser de montado. cada país. Não é em todos os países que se roubam a sinalética das estradas. Mas em Moçambique acontece. Tu tens em Moçambique muitas horas. Antes de partirmos, Fernando Lima, para um outro pequeno tema dentro deste grande tema da atualidade do coronavírus, queriam fazer uma nota de rodapé, sem nos apercebermos, a África do Sul acabou fazendo uma pequena limpeza de alguns ilegais que deambulavam pelas ruas daquele país. Absolutamente, indiretamente, foi isso que a África do Sul conseguiu afastar das suas fronteiras os indocumentados, a imigração ilegal. Porque, e começámos a ver hoje, sexta-feira, o exército já está na rua. Exemplos de brutalidade policial e de brutalidade do exército. Uma das coisas que os moçambicanos que invadiram a nossa fronteira ontem, porque o fizeram, era exatamente para evitar esta situação. Serem detidos, serem enviados para campos de detenção, porque apesar disto não se falar muito, quase diria ser ocultado pela nossa imprensa, continua a haver deportações massa, todas as quintas-feiras. Portanto, deportações regulares, era essa a palavra que eu precisava, deportações regulares para Moçambique, destes indocumentados, destes ilegais, para Moçambique. Muitos deles nem sequer regressam às suas áreas de origem, permanecem em Ressano Garcia à espera de um novo passador para regressarem à África do Sul, eventualmente pela mesma rota ilegal que fizeram anteriormente. Vamos de novo para voltamos para o tema do coronavírus. Algumas falhas nas questões de quarentena. Aparentemente, houve falhas no monitoramento do paciente zero, ou chamamos do caso 1. Indicações vindas do setor dão conta de que as autoridades sanitárias temem, por exemplo, ter perdido esta cadeia epidemiológica deste paciente zero. Antes de chegarmos ao, eu chamaria o paciente número 1, porque há uma diferenciação técnica entre o zero entre o paciente 0 e o paciente 1. Definitivamente é o paciente número 1. Mas antes de chegar ao próprio paciente número 1, eu também faria uma nota de rodapé, uma nota introdutória. Neste tipo de situações, é muito importante o olhar crítico da imprensa, da comunicação social. Ou seja, não basta que o Ministério nos venha a tirar números de quantas pessoas estão em quarentena, quantas pessoas foram testadas. É exatamente necessário, e tenho visto que alguns órgãos de informação seguem esta metodologia, ir ver se de facto estas pessoas estão em quarentena. Se estão nas casas, exigir que as autoridades da saúde deem esses endereços para ver se as pessoas, porque começaram a surgir quase tipo o contra-cidadão repórter, de pessoas a telefonar aos órgãos de informação, nomeadamente para reportar que as pessoas não eram testadas nos aeroportos, que não eram testadas nas fronteiras e que as não eram pessoas visitadas nas suas próprias casas, que foram declaradas em quarentena, que regularmente saíam das suas casas. Há, inclusivamente, um caso caricato que acompanhei pela televisão, das pessoas a dizerem calmamente que tinham que sair de casa porque não tinham ninguém que lhes levasse a alimentação que eles precisavam a casa. Ora, as pessoas, quando estão em quarentena, a quarentena não é propriamente uma prisão. E as pessoas podem e devem organizar-se exatamente para terem os abastecimentos em casa. Uma das coisas, por exemplo, muito interessante que está a acontecer aqui na cidade
de Maputo, e claro que isto não funciona a nível popular, funciona para as famílias mais afluentes. Já há várias pequenas empresas, pequenas iniciativas que estão a fazer abastecimentos ao domicílio, exatamente para aqueles que decidiram fazer quarentena voluntária não terem que ir ao supermercado. E, portanto, estas empresas, estas iniciativas entregam tudo: fraldas de crianças, medicamentos das farmácias e outros abastecimentos de supermercado. Voltando ao paciente número 1. Eu acho que há uma falha, independentemente se o paciente número 1 é uma pessoa com responsabilidades políticas ou não. Responsabilidade, Houve uma falha, e está a haver uma falha de comunicação terrível. Por exemplo, esta tarde fomos surpreendidos com um comunicado do Conselho Municipal, do presidente do Conselho Municipal, do Conselho Autárquico de Maputo. Eu ainda fiquei mais confuso, porque se na aritmética e nas equações é possível chegar-se a uma conclusão, nomeadamente que 2 mais 2 são 4, nomeadamente se a pessoa, a esposa do paciente que veio do Reino Unido foi infectada por este paciente, se esta senhora telefonou a um canal de televisão a dizer sou eu esta paciente, logo é lógico concluir-se. E depois tem mais um dado nessa equação: temos uma infecção local. Exato. E as autoridades disseram que a infecção local é que teve contacto com o paciente 1. Portanto, eu acho de uma completa obsolência este comunicado hoje. Portanto, se é possível interpretar, e com todo o respeito, eu tenho uma grande admiração pelo Dr. Inês Comiche, pela sua esposa, pelo carinho com que, por exemplo, a esposa do Dr. Comiche acompanha este programa. Quantas vezes a esposa do Dr. Comiche não nos ligou a incentivar-nos no nosso programa, nos nossos comentários. Portanto, não tem nada a ver com isso, mas este comunicado do Conselho Municipal é patético. A minha interpretação é: está-se a todo custo tentar a politização desta situação, mas a politização é inevitável. Ou seja, quando os políticos de todo o mundo vêm à televisão, vêm ao Skype dizer eu estou infectado, esta tarde o primeiro-ministro tomamos conhecimento que Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, está infectado, resolveu fazer quarentena voluntária. Temos o nosso mayor que diz que foi fazer uma bateria de testes ao Instituto do Coração. Qual é o problema? Portanto, aqui só percebo que aquilo que estamos a tentar evitar é um título de imprensa tipo Comissão Política, portanto, divulga o coronavírus, porque aparentemente houve uma série de reuniões que mediaram entre a quarentena voluntária do Dr. Comiche e o seu regresso de Londres. Portanto, a sua situação de assintomático e a sua situação de não ter tomado, fazendo fé no seu próprio comunicado, o facto de só no dia 19 ter tomado conhecimento que o príncipe Alberto do Mónaco tinha testado positivo. Portanto, esta é uma má notícia, mas isto é tipicamente a tática da avestruz. E é importante, mas também sabemos que vários políticos filiados no Partido Frelimo decidiram fazer quarentena voluntária decorrente dos contactos que tiveram com o paciente. Portanto, tem sido péssima a gestão. É desastroso essa estratégia de deixar um país ser alimentado por rumores. As autoridades da saúde começaram muito bem a gestão deste fenómeno. É importante
a nossa população ter confiança nas nossas autoridades sanitárias. É crucial que haja esta confiança, e a péssima gestão deste caso faz desmoronar este pequeno capital de confiança que se estava a tentar construir a partir do Ministério da Saúde. Isto é terrível, é lamentável, e deveria haver uma responsabilização, se é possível fazer essa responsabilização, de quem fez uma tão desastrosa gestão desta situação. Para além do facto que, decorrente da cadeia identificada dos mais de 30 contactos mantidos pelo paciente número 1, ainda estamos para ver os resultados positivos e negativos desses contactos, e depois todas aquilo que se chamam os danos colaterais, os boatos, os pânicos. Portanto, chega num bairro uma ambulância, está à procura de um familiar do paciente 1, está à procura do empregado, está à procura de um funcionário. Se calhar a ambulância foi por outro motivo, alguém que se sentiu mal, que houve um AVC, houve uma outra situação que não tem nada a ver com o coronavírus, mas espalha-se este pânico porque não foi corretamente gerido. O que achou da declaração da senhora Lúcia Gomes? Bem, eu acho que a dona Lúcia Gomes foi igual a si própria. Ela, quando acha que deve falar, fala. Ela não fica muito preocupada do que vão achar. Não me parece que ela consulte nenhum horóscopo, nenhuma igreja, nenhuma sede de partido político para dizer aquilo que ela pensa sobre Moçambique. Esta declaração e este telefonema para uma cadeia de televisão mostra o seu comportamento habitual. Esta é uma senhora muito ativa socialmente no seu país, ao lado do seu esposo. Está ainda em recuperação de uma intervenção cirúrgica muito difícil, e, portanto, mais uma vez, ela, num gesto tão simples, mostrou o seu sentido de cidadania e a forma como ela acha que deve estar numa situação desta natureza, e eu espero que outras pessoas sigam exatamente o mesmo exemplo. Após o registro do primeiro caso, o governo pediu $700 milhões aos doadores para fazer face a esses impactos negativos da pandemia. Há que argumente que se pode estar em presença de uma situação de se aproveitar desta crise para resolver outras crises. Compartilha destes comentários, Fernando Lima. Compartilho, sim. Eu acho que, mais uma vez, é desastroso. Passarmos de 5 milhões para 23 milhões, de 23 milhões para 700 milhões, é desastroso. Desastroso porquê? Eu até posso encomendar a um contabilista que me ponha todos estes dados dos baldes, dos ventiladores, dos respiradores, das tendas de campanha, dos hospitais de emergência, até chegar a esse número dos 700. Mas, nestas situações, é preciso exatamente ser político, ver a oportunidade, passar de 23 para 700. Primeiro, ninguém vai dar 700 milhões. 2, ninguém vai levar a sério. 3, aumenta o descrédito sobre as autoridades moçambicanas. Portanto, mesmo que fosse verdade o número de 700 milhões, devia ter havido precaução em utilizar esse número, sobretudo depois de termos tido resultados que aconteceram com a Conferência de Doadores do ano passado. Talvez foram estudos um pouco posterior, depois do primeiro caso, depois de terem visto que o pico vai ser em maio, é preciso preparar um pacote de incentivos para a economia. As empresas podem entrar em crise na consequência, por exemplo, do estado de emergência, pode haver consequências desastrosas para o emprego. Francisco, então, é isso que eu acabo de dizer.
não ponho em causa que o somatório de 2 mais 2 mais 2 mais 5 mais 11 chega aos 700 milhões. Mas questiono a oportunidade de se lançar um tal número nestas circunstâncias que, em vez de ser tomado a sério, entra no anedotário, entra no descrédito e só levanta mais interrogações em relação à seriedade do governo de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos e comentamos sobre os ataques à vila de Mocímboa da Praia e também a sede distrital de Kisanga, e também falamos da atualidade do coronavírus, esta pandemia que está a colocar o mundo em sentido. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.